Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, sempre dá o que falar: as desigualdades sociais e de riqueza. Porque elas existem, de quem é a culpa, afinal, e será que tem solução? Vamos buscar umas pistas, umas perspectivas numa fonte bem específica hoje. A gente vai usar um trecho do Livro dos Espíritos, sabe? Especificamente as questões 806 a 816, lá do capítulo sobre a lei de igualdade. A ideia aqui é tentar entender como essa filosofia, que fala tanto em igualdade entre os espíritos, encara essa diferença toda que a gente vê no mundo material, né? O que essa fonte diz sobre as causas, as responsabilidades, o futuro disso tudo. Então tá, vamos começar a desvendar isso aí. Para começar, a questão 806. Ela vai direto ao ponto. A desigualdade das condições sociais é da natureza? E a resposta do texto é um não, bem claro. Diz que é obra do homem e não de Deus. Isso é forte, né? O que a gente tira daí? É uma afirmação bem direta mesmo, né? E, olha, o interessante é que ela tira totalmente a culpa de Deus ou da natureza, digamos assim. Coloca a responsabilidade direto na gente, na humanidade. A causa principal, segundo o texto, seria o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Então, não é algo inevitável, sabe? É uma consequência das nossas escolhas, das nossas imperfeições morais mesmo. E o texto até sugere que isso é algo temporário, que vai desaparecer conforme a gente evoluir moralmente, superar esses sentimentos. E reforça aquela ideia central, né? Que o valor de verdade não tá no dinheiro, no status, tá na pureza de espírito. E isso independe de conta bancária ou posição social. Entendi. E se a causa é o egoísmo, o orgulho, aí entra o abuso de poder, certo? A questão 807 fala disso, né? Dos que usam a superioridade para oprimir os mais fracos. Qual a visão do texto sobre eles? Ah, aí o texto pega pesado. Usa a palavra anátema. Merecem anátema, diz lá. Anátema é forte, né? Tipo uma maldição, uma excomunhão. E a consequência espiritual que ele aponta é bem direta, ligada àquela lei de causa e efeito que é fundamental nessa doutrina. Basicamente, quem oprime hoje, quem causa sofrimento usando o poder, vai ter que passar por um sofrimento parecido em outras vidas. Não é bem um castigo de Deus, assim, arbitrário, sabe? É mais um mecanismo de aprendizado, De reajuste. para a pessoa sentir na pele o mal que fez. É uma ideia de justiça, assim, que está na própria ação. Uhum. Essa ideia de causa e efeito parece ser o eixo de tudo, né? E como isso se aplica à desigualdade de riquezas? A questão 808 entra nisso. Ela pergunta se essa diferença vem só das habilidades de cada um, daquela ideia de mérito, ou se tem mais coisa aí. Pois é. O texto até reconhece que a diversidade das faculdades, quer dizer, as diferenças de talento, inteligência, habilidade, isso influencia sim. Algumas pessoas vão ter mais facilidade para ganhar dinheiro, para prosperar materialmente, e isso é fato. Só que aqui fica bem interessante. A fonte não diz que a desigualdade de riqueza é só por causa disso, entende? Ela deixa claro que pode haver riquezas que vieram de expoliação ou de uma injustiça, roubo, exploração, né? E vai além. Mesmo que a fortuna tenha sido feita dentro da lei, se a motivação lá no início foi a cobiça, isso já pode ser visto como a semente de uma injustiça. E o texto alerta: nesses casos de origem duvidosa, mesmo que legal, o julgamento espiritual seria mais severo. Nossa, isso levanta aquela questão super delicada da herança, né? Quer dizer, se alguém herda uma fortuna que talvez tenha sido feita de um jeito, digamos, questionável lá atrás, a questão 809 fala disso, não fala? O herdeiro tem alguma responsabilidade? Tem sim. Segundo essa visão, tem responsabilidade, e não é pouca. Ignorar a origem injusta, ou fingir que não sabe, não o livra a barra do herdeiro, não. Pelo contrário, o texto coloca essa riqueza herdada como uma espécie de prova, sabe? Uma oportunidade. Uma chance de usar aqueles recursos para reparar uma injustiça feita lá atrás, talvez por um antepassado. E aí, se o herdeiro aproveita essa chance, age para consertar o estrago, digamos assim, o texto sugere que todo mundo se beneficia espiritualmente. Quem fez a injustiça e quem repara agora. Ambos evoluem. Mas, olha, se a pessoa ignora essa chance de reparar, aí a responsabilidade pelas consequências dessa omissão cai sobre ela. O herdeiro omisso, né? Ele mesmo cria novas causas para futuros problemas, para futuros reajustes. Entendi. Então, mesmo se eu agir dentro da lei, o jeito como eu uso o que tenho, seja herança ou o que ganhei, continua gerando consequências espirituais. A questão 810 parece que reforça isso, né? Exatamente. A lei dos homens é uma coisa, mas para essa visão, não é o critério final, entende? A fonte é muito clara. Toda ação produz seus frutos. Se a ação foi boa, frutos doces. Se foi ruim, amargos. Sempre. Isso quer dizer que, numa avaliação espiritual depois da morte, o que vai contar mesmo é a justiça, a intenção, a equidade por trás do que a gente fez com nossos recursos. Não só se a gente seguiu a lei do país. A moralidade, o impacto real das nossas escolhas, isso teria um peso maior que a conformidade com a lei.
É uma chamada para responsabilidade individual bem forte, sobre como a gente usa o dinheiro, os bens. Tá, o texto critica a origem injusta e o mau uso da riqueza. Mas, e a ideia de acabar completamente com a desigualdade de riqueza? Todo mundo tendo exatamente a mesma coisa. A questão 8.1 discute isso. É visto como algo possível ou desejável? Olha, aqui a resposta talvez surpreenda um pouco. O texto diz que essa igualdade absoluta de riqueza, assim, matemática, não seria possível e talvez nem fosse bom. A justificativa volta para aquela questão da diversidade das faculdades e dos caráteres. As pessoas são diferentes, né? Têm necessidades diferentes, desejos diferentes, habilidades diferentes para gerar ou cuidar do dinheiro. O texto até critica quem quer impor essa igualdade material na marra, chama de sistemáticos ou ambiciosos cheios de inveja. O argumento principal é que essas tentativas só combatem o efeito, que é a desigualdade que a gente vê, mas não atacam a causa lá na raiz, que seria o egoísmo, o orgulho. É como querer secar o chão sem fechar a torneira, né? Certo. Se a igualdade material total não é a meta, qual seria a alternativa, então, para ter uma sociedade mais justa? A questão 8.1.2 fala em bem-estar para todos. Como isso funcionaria assim na prática? A chave aí não seria nivelar o que cada um tem, mas garantir as condições para todo mundo ter uma vida digna, com propósito, sabe? Esse bem-estar para todos viria segundo a fonte de um equilíbrio onde cada pessoa pudesse usar seu tempo como quisesse, não se matando em trabalho que odeia só para sobreviver, mas encontrando e usando suas aptidões úteis num trabalho útil, que seja bom para ela e para todo mundo. Imagina só, uma sociedade onde o talento de cada um é valorizado, encontra espaço para contribuir. O foco muda, né? Sai da acumulação igual para a garantia do necessário e da chance de contribuir de forma significativa. Mas isso não vem por decreto. E qual seria a condição para esse cenário de bem-estar acontecer? A questão 8.1.2a responde isso, né? Exato. E a resposta é um desafio gigantesco. Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Simples assim, e ao mesmo tempo super complexo. A viabilidade desse bem-estar coletivo, dessa sociedade equilibrada, depende totalmente da gente praticar a justiça em tudo. Não só a justiça da lei, mas a justiça moral, a equidade, o respeito um pelo outro. É um ideal bem alto, né? Falando em desafios. E a miséria? A questão 813 reconhece que tem gente que cai na miséria por culpa própria. Mas isso tira a responsabilidade da sociedade? A gente ouve muito esse discurso, né? Botando a culpa toda no indivíduo. Olha, esse é um ponto que a resposta da fonte é bem forte e talvez vá contra o que muita gente pensa. O texto afirma que a sociedade tem, sim, responsabilidade. E muita. Diz assim: certamente, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. A culpa que ele atribui à sociedade está na má organização dela e principalmente na educação. Não só a da escola, mas a educação moral que ela dá ou que falha em dar, né? Uma educação falha, diz o texto, falseia o critério das pessoas sobre o certo e o errado, e em vez de ajudar a corrigir, pode acabar sufocando as tendências perniciosas. Quer dizer, mesmo que a pessoa tenha suas falhas, a sociedade cria o ambiente, a cultura, o caldo moral, que pode tanto ajudar a evitar essas quedas, quanto pode piorar a situação. É uma visão de corresponsabilidade bem marcante. Essa ideia de responsabilidade dividida é forte mesmo. E aí, a partir da questão 814, o texto traz outro conceito importante: riqueza e miséria como provas ou expiações. Confesso que essa ideia de prova pode soar meio determinista, né? O que significa isso exatamente nessa filosofia? É um conceito central mesmo. Provas e expiações aqui são vistas como experiências da vida, às vezes bem duras, mas que têm um propósito maior, entende? O aprendizado, a evolução espiritual da pessoa. Porque nessa filosofia, a gente é visto como um espírito imortal, numa jornada de evolução através de várias vidas, né, a reencarnação. Então, a riqueza e a miséria seriam tipo condições extremas, sabe? Experimentá-los de modos diferentes, como diz o texto, que podem ser dadas por Deus ou, muitas vezes, escolhidas pelo próprio espírito antes de nascer de novo, justamente porque oferecem chances específicas de desenvolver virtudes, tipo caridade, humildade, paciência, desapego, ou de corrigir defeitos, tipo egoísmo, orgulho, avareza. Não seria um destino cego, mas tipo um currículo de aprendizado, vamos dizer assim. Só que o texto alerta, não é fácil passar nessas provas, não. Muita gente sucumbe com frequência, ou seja, não aprende a lição e pode até piorar a situação moral. E entre ter muito e ter muito pouco, qual dessas provas a fonte acha mais perigosa, mais terrível, como pergunta 815? O texto coloca as duas no mesmo patamar de dificuldade. São, no tanto, uma quanto outra, igualmente difíceis. Cada uma tem seus perigos, seus abismos. A miséria, explica a fonte, pode levar a pessoa a se revoltar, sabe? A queixa contra a providência, a reclamar de Deus, perder a fé, ficar ressentida com a sociedade. Já a riqueza
A riqueza é vista como um convite constante para todos os excessos. O orgulho de se achar melhor, o egoísmo de querer só para si, o apego doentio ao dinheiro, a busca sem fim por prazeres que desviam do que realmente importa. Nenhuma das duas é moleza. Isso leva a gente para a questão 816, que meio que amarra essa discussão toda sobre a riqueza, né? Ela explora aquele paradoxo. O rico tem mais tentação, mas, ao mesmo tempo, ele não tem mais recursos, mais chances de fazer o bem? Exatamente esse ponto-chave. A riqueza e o poder, que geralmente vêm juntos, são uma faca de dois gumes bem afiada. De um lado, multiplicam as tentações, né? O egoísmo acha terreno fértil, o orgulho cresce, a sensação de que não precisa de ninguém pode afastar a pessoa dos valores espirituais. Mas, por outro lado, dão recursos imensos, poder de agir. A fonte é clara nisso. Quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir. A responsabilidade é proporcional aos meios que a pessoa tem. O grande risco que o texto enfatiza é que o apego à riqueza, ao poder, prenda o espírito aqui na matéria, nos interesses imediatos, e isso dificulta a jornada para a perfeição espiritual. É aí que a fonte lembra aquela metáfora famosa de Jesus, né? Do camelo passar pelo fundo da agulha ser mais fácil que um rico entrar no reino dos céus. Não seria uma condenação da riqueza em si, tá? Mas um alerta muito, muito forte sobre os desafios e as responsabilidades enormes que ela traz para o desenvolvimento moral e espiritual da pessoa. Bom, então, recapitulando um pouco nossa conversa aqui. A visão dessas questões de O Livro dos Espíritos sobre desigualdade é bem particular, né? Primeiro, joga a causa das desigualdades sociais e de riqueza não para Deus, mas para as nossas falhas humanas mesmo. Segundo, vê tanto a riqueza quanto a miséria não como um fim, mas como provas, experiências desafiadoras para a gente aprender espiritualmente. Exato. Terceiro, a meta não é aquela igualdade material absoluta, que talvez nem seja possível, mas sim um bem-estar para todos. E isso viria pela prática da justiça, pelo trabalho útil, cada um contribuindo com o que pode. Isso. E por fim, um alerta bem claro sobre a riqueza. Quanto mais recursos, maiores as tentações, sim, mas também maiores as obrigações e as chances de fazer o bem. Uma responsabilidade enorme nas mãos de quem tem muito. Perfeito. E só para deixar uma última reflexão, amarrando dois pontos fortes que a gente viu. Se a própria fonte diz que a sociedade é muitas vezes a principal culpada, lá na Q813, por criar as condições que levam à miséria, por causa de uma educação moral que falha, que distorce nossos valores, e ao mesmo tempo ela afirma que o bem-estar para todo mundo só vem quando a gente praticar a lei de justiça, na Q812A, fica aquela pergunta, né? Como é que a gente pode, na prática, começar a construir essa lei de justiça no nosso dia a dia, tanto individualmente quanto como sociedade? Quais seriam os primeiros passos concretos para mudar essa educação moral falha e caminhar de verdade para esse bem-estar geral que o texto aponta como ideal? Fica aí para a gente pensar.